Fala, nação, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, beleza? Espero que todos estejam bem, pessoal. Sei que o assunto do momento aí, né, é o jogo pela Libertadores, mas tem assuntos que fogem um pouco ali e chega a ser até interessante. Vamos ver o que o Rizek falou aí no Charla Podcast sobre o Flamengo, pessoal. É muita inveja desse povo do Flamengo, é muita inveja. E tem mais também, mídia paulista, né, como sempre, se rende, né, se rende no Band Esporte, se rendeu aí. Todo mundo se rendendo no Flamengo, todo mundo se rendendo. Mas a gente sabe que isso é só na espinha mole, só esperando o erro do Flamengo para descer a lenha. Mas não vou conseguir isso não, beleza? Vamos começar com esse corte aqui. Ô, Rizek, dentro dessa questão do Flamengo, uma galera debatendo aqui, né, mandando as perguntas e tal, sobre a questão da visão da imprensa sobre Flamengo. Thiago Leifert esteve aqui com a gente, falou isso também, viralizou e tudo mais. No caso dele foi... Ele abordou até um ponto que era novidade, né? Novidade, assim, nunca vi ninguém falar aquilo que ele falou, né? Porque ele disse que até narradores de fora do Rio. Sim. Só quando narraram o Flamengo, já tendem a puxar pro Flamengo. O que você... Essa questão e até ampliando pro Corinthians e São Paulo, essa questão da Fla-Press e tudo mais, como é que você observa isso, assim? Cara, tem gente que me confunde, assim, que acha que eu sou anti-Flamengo porque eu falo da cobertura da mídia. Nos anos 80, eu pedi de presente de aniversário pra minha família ver um jogo do Flamengo do Zico no Maracanã. Eu tinha fascinação pelo time do Zico, pelo Flamengo no Maracanã e tal. E aí, quando eu venho morar no Rio de Janeiro, em 2010, meu primeiro choque é com a cobertura da mídia. Falei, cara, como assim? Eu fazia o Redação, e o projeto do Redação, muito diferente do meu trabalho hoje, mas o projeto que me deram pra fazer no Redação era analisar a cobertura da mídia esportiva. E assim, mas que moral você tinha? Não era a minha história, não era pra dizer eu sou fodão, eu sou bom, era simplesmente pra ser alguém que olhasse a mídia esportiva e fizesse uma análise da mídia esportiva. Os convidados eram da imprensa. Da imprensa, então o programa tinha essa pegada, foi essa a missão que eu recebi. E eu adorei, porque eu adoro mídia. Muita gente não entendeu, achou que era arrogância, pedante, um cara tão jovem ficar fazendo análises da mídia, mas era a pegada do programa. E a primeira coisa que eu percebo é que, cara, o Flamengo tem um tratamento nobre. Então, por exemplo, o Flamengo vence a Taça Guanabara. A Guanabara é do Mengão! E outros clubes ganham e são zoados. Aí o Botafogo ganha o Campeonato Estadual, Botafogo vence o estadual esvaziado. Peraí. Flamengo ganha a Taça Guanabara, a Guanabara é do Mengão. Botafogo é campeão estadual, Botafogo vence o estadual esvaziado. Não, alguma coisa tá diferente. O Vasco vai jogar com o Real Madrid, a manchete é vice de novo, olha lá. Flamengo perde do Liverpool, parabéns Flamengo, bela partida. Não, peraí, calma. Enfrentamos de igual para igual. A coisa não bate. Então, assim, eu acho que criou-se isso na imprensa. Na imprensa. Você pegou a época do Extra forte também, né? Pode ser. O Extra ali naquela época, trabalhando. Então, assim... O lance também, aqui no Rio, eu não sei se o Rizek teve... Ronaldinho jogando no Flamengo. Ronaldinho espirrava, Ronaldinho! Aí o Vasco ganhava do Aurora, maior goleada da história internacional do Vasco. 4 linhas. Não, peraí, tá estranho. E aí você acostuma o torcedor do Flamengo que tem que ser assim. Ao Flamengo tudo e aos outros nada. Zoeira, trata com desdém, com piada. Então o próprio torcedor do Flamengo se habituou a esse tratamento. Então, por exemplo, eu entendo o Thiago falar isso porque durante a Copa do Mundo, dá um exemplo prático. Eu disse que o John Arias era, na minha opinião, o melhor jogador, o mais completo jogador em atividade no Brasil. Mas e o Arrasca? Não falei do Flamengo, eu tô falando do Arias. Não pode elogiar nada que seja fora do Flamengo. Mas e o Arias? Arrasca joga bem. É isso. Então, assim, eu acho que o torcedor do Flamengo se habituou. E, cara, não é nada contra o clube. A mídia foi se criando uma cultura de mídia no Brasil que ao Flamengo tudo e aos outros porrada, zoeira, entendeu? Diminuição, muitas vezes desrespeito. E eu acho que teve muito essa pegada durante o período em que eu fazia Redação. Isso era muito claro pra mim na imprensa, nos jornais impressos, na maneira como o noticiário era feito. Então, assim, o Flamengo é o clube mais popular do Brasil, é uma marca muito poderosa. Mas os outros também têm que ser tratados com respeito. É só isso, era a minha pegada pra
No Rio, eu sempre dou um exemplo aqui pra galera entender, assim, as rádios, né, onde a gente trabalhou, as rádios, pelo menos. E os jornais também. Faziam a seguinte distinção. O melhor repórter, linha de frente, do Flamengo. Sempre foi assim. Geralmente é o mesmo que cobre a seleção. O melhor repórter do jornal cobre o Flamengo. Ou seja, a nata do que tem ali de profissionais nos veículos do Rio, a nata cobre o Flamengo. Aí a pessoa vai te falar, mas por audiência, né? Você tem ali a torcida muito maior, tudo mais, mas estou explicando como funciona e é assim que funciona, né? Pra você, por exemplo... Na minha vida, eu cobri o Flamengo. vida aqui no Rio da imprensa, o Vasco também. Não, Onde tava... Os caras não podiam ter... Pô, mas peraí. Não podia ter nenhum foca no Vasco. Não, Hoje, o Vasco tem. hoje. Tá muito fácil dar porrada no Vasco hoje. Sim. Então, assim, há pouco tempo, o São Januário passou por uma interdição absurda. Ela não tinha sustentação de pé nem cabeça. E, por exemplo, eu acho que se isso tivesse acontecido com o Flamengo, por exemplo, ia ter uma comoção na mídia. Ele era muito mais lobby, né? Pô, que absurdo! Haveria uma defesa do Flamengo. Não houve, em massa, uma defesa do Vasco quando o São Januário estava interditado. Pelo contrário, até um preconceito com o São Januário. É uma falta de respeito com a grandeza da história do Vasco. Então, eu acho que é isso, assim. Foi se criando uma cultura que o próprio torcedor do Flamengo se habituou a isso, que o Flamengo tem que ter um tratamento diferente. Então, quando o Thiago vem aqui e fala que faz uma narração neutra e as pessoas reclamam, é porque o torcedor foi criado nesse tratamento diferenciado pro Flamengo, no qual você não pode elogiar o John Arias. Pô, como assim tá elogiando um jogador que não é do Flamengo? Que absurdo é esse? Entendeu? É isso. Arnaldo, tem que fazer esse resultado aqui. Pessoal, vamos falar agora aí desse jogo da Libertadores do Flamengo, só para contextualizar, para vocês saberem que a gente mudou agora, é outro assunto, beleza? Mas vocês viram aí a inveja do Rizek, né? O despeito dele do Flamengo aí. Vamos ver agora aí o que o antes do Arnaldo, quando fala, olha como ele já muda a fisionomia dele, é incrível, cara. Eu não sei porque essa empatia desses caras, velho. Eu não sei porque se o Flamengo tivesse na mídia, fosse de São Paulo, teria essa resistência, cara. E, né? É o que o Vessa falou, você vai chegar lá para jogar lá depois com 1-0, viver um inferno. Mas, sinceramente, cá entre nós, vai resolver a parada. É que o Estudiantes, como ele não é de Buenos Aires, é de La Plata, muitas vezes o brasileiro tende a tirá-lo pro... Eu ia falar um negócio, mas não pode falar. Tirá-lo de lado. Os caras têm 4 Libertadores, é muito difícil. Inclusive uma conquistada aqui, tendo perdido o jogo lá contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro. Então, assim, eu tive naquele estádio lá, é o estádio considerado bem moderno, né, para os padrões argentinos, porque ele é recente. Ele foi reformado. Ele foi reformado. A parte mil pessoas. Toda a parte dele de água do estádio tem todo um sistema natural, tal, enfim, é claro, uma internet que funciona, o que também é muito raro em estádio, tal. Você percebe que é um clube que tava conversando um negócio de SAF contra vários clubes que não queriam. O Verón estava disposto a aceitar a SAF. Então, as pessoas passam às vezes esquecem o tamanho que é o Estudiantes numa Copa Libertadores. Mas é claro que a montanha que ele vai ter, que o Estudiantes tem que subir, a montanha ela é gigantesca, mas tem que levar alguma coisa para lá, né? O Flamengo aquela vez ganhou apertada no Maracanã, lembra do Bolívar? Ganhou um 2-0, né? Um gol no final, de cabeça, mas que aquele segundo gol foi muito importante lá. Levar alguma coisa é o mínimo que o Flamengo tem que conseguir. É isso. Agora, o José Boto Massa, ele deu entrevista para o UOL e negou a informação de que queria negociar. Pedro, ele fica negando, daqui a pouco tem print aí mostrando que ele falou sim. Mas vamos ouvi-lo. Temos? Não, não temos. Não temos, mas ele falou sobre isso e falou sobre outras coisas, que o Felipe Luiz mandaram uma bala de grana para contratar, ele não quis sair. E, para além disso, falou que o Flamengo hoje é atrativo para jogadores de primeiríssima linha no mundo. Mas é mesmo. Calma. Mas é mesmo. Senão o Saúl não teria vindo, o Jorginho não aceitaria voltar. Os reservas que quase não jogam, ficam lá e aceitam alguém de boa. reclamando. Ninguém reclama. Todo mundo de boa. Estrutura boa, ganha bem. Rio de Janeiro, braços abertos sobre a Guanabara. Então, não tem como. Os caras estão lá, estão no elenco, vamos jogar. Uma hora eu jogo, outra hora eu não jogo. Ele tava meio sumido, né? Entendeu? O que parece Paga em dia.
Quando o diretor aparece pouco, eu... Então, ele tava sumido porque aquele negócio do Pedro deu, né? Bateram na porta dele lá. Vem cá, meu irmão, que papo é esse? Eu acho esse jogo traiçoeiro pro Flamengo. Eu também acho, mas... O da ida. Mas o sério vai me... O âncora vai me matar. Fala você que vocês estão acostumados. Ele já tá metendo 3 ou 4 Não, assim, eu acho que Tem tem... 4-0. Tem... Flamengo, eu acho. Mas fala, não. Tudo bem, pode até ser, mas tem duas ausências que elas, em tese, seriam simples de serem superadas, mas que no ambiente casa, isso o Felipe Luiz tem colocado muito isso, né? O jogador que se sente confortável para jogar em casa, com a massa toda. Então o Varela não está treinando, já está com problema desde a seleção uruguaia, o Jorginho também não está treinando, não vai jogar. E então, como é que ele tem feito? Sobretudo pro lugar do Varela, joga o Emerson Royal, que tem uma relação de... Estavam falando com o nosso colega Mauro César. O Emerson Royal fez gol da vitória contra o Juventude e é cornetado pela torcida do Flamengo. Então vai ser o Emerson Royal na direita. No meio, eu acho que ele tem um dilema. Ele pode começar com o De La Cruz, mesmo que o De La Cruz não esteja nas melhores condições, mas ele teria um time bem aberto, sem volante praticamente. E replicar o que deu certo contra o Juventude, mas com o Alan, que também não tem uma boa relação assim com o torcedor, né? Então eu acho que talvez ele opte pelo time mais ofensivo. É assim, Varela marca muito mais que Emerson Royal. Alan marca muito mais do que De La Cruz. Então seria um time bem faceiro para jogar contra o Estudiantes, que eu imagino tem a estratégia, como disse o Vessone, de sobrevivência, né? Eu acho um jogo complicado, porque o Flamengo tem... o Felipe Luiz, até como jogador, também teve algumas situações dessas, traumas recentes na Libertadores, né? Então, o ideal seria, de fato, ganhar por mais de um gol. Mas não dá para jogar Libertadores com esse pensamento. Putz, hoje eu vou ganhar por 2, ganhar por 3. Não dá pra jogar. Torcedor rubro-negro que vai pro estádio não fica com a cabeça do âncora. Não tem essa. Não. É um mata-mata contra o Mata-mata com o time argentino tradicional. Leve alguma coisa. Levar alguma coisa já tá bom. 1-0 já é um bom placar. Não vai ficar enchendo o saco do time, porque deixa lá o time... No Inter não foi 1-0 e lá resolveu, Isso. bem resolvido? Exatamente. Eu acho que o exemplo da eliminatória anterior, eu acho que é super válido. Porque o Flamengo não ganhou com uma margem de gols contra o Inter e foi lá no Beira-Rio com um papel picado. A última suspiro do Inter e amassou o Inter, né? Então, eu acho que não é necessário chegar lá e passar o trator, meter 5, 6 gols no Estudiantes. Mas era recomendável fazer um placar para não precisar. Mas eu acho que isso ia acontecer naturalmente. Não adianta, né, ficar com isso na cabeça o tempo todo, que às vezes mais atrapalha do que ajuda. O Estudiantes terá problemas também, né? O zagueiro Leandro Gonçalves Pires, que é considerado um dos melhores jogadores do time, não viajou. E o Edwin Cetré também não, atacante. Então tem desfalques também, o Estudiantes para essa partida. Vai ser uns 3-0 aí, né, Massa? Não sei, não. Não? Não coloque palavras na minha boca. Eu digo pra você, é um jogo duro, o Vessone tá coberto de razão, o Arnaldo também, passando por esse espectro Flamengo que eu acho que já diminuiu, apesar de cobranças... A vira e mexe volta, né? Ali então, mas deu uma diminuída, hein? O quê? Porque aquela... Oba. Entendeu? Eu acho sim. Agora, também eu fico imaginando como deve ser difícil conter esse oba-oba. Onda, né? A onda. Mas acho que o Felipe muito Luiz faz duro. Então, ele tá conseguindo. trabalho mais... Ele está conseguindo, é verdade. ninguém falou que tinha ganhado de Cara, 5-0 do Juventude. Vocês não têm a noção, a impressão, e eu tenho essa impressão, que está nascendo um dos maiores treinadores da história do Brasil? Eu acho que tem um potencial de ser um baita treinador. Não é? Na verdade, vou dizer que trabalhando no Brasil hoje, a fotografia desse momento, para mim, ele é o melhor. Então. Eu acho o Jardim. Estamos falando de bons técnicos. Estamos falando... Sim. A fotografia desse momento tem o Felipe Luiz, tem o Leonardo Jardim, tem o comparando Abel. com estrangeiros? Não, com qualquer um. Quem está trabalhando bem no Brasil hoje? O Crespo está trabalhando bem, né? Mas essa fotografia, para mim, é o Felipe O Dorival. O Dorival não faz só a melhor campanha, tá indo bem na Copa do Brasil. Mas é isso, né? Mas quem são os técnicos que têm chamado a atenção no Brasil nesse momento? Acho sobretudo o Leonardo. Esses 4 aí, não são? Sim. Mas o Felipe Luiz, para mim,
ele se destaca pela maturidade, né? Pela juventude dele e por ele ter conseguido até contornar aquela entrevista que ele deu lá, que gerou mal-estar. Então, tem tudo para ser um técnico de primeira linha, inclusive no exterior. Quando jogava, você olhava para ele e falava assim: esse cara vai ser treinador. Porque ele já tinha o jeito que ele falava, como ele arrumava. Tem uma história, eu tô esquecendo o personagem, se alguém no chat lembrar, diga. Num podcast, um treinador, Jair Ventura, enfim, eu não lembro quem era o treinador. E eles jogando, e ele treinador do Figueirense, e o Felipe Luiz pelo Flamengo. Ele fez um negócio no time. O Felipe Luiz precisou de 5 minutos de jogo. Ele dentro do campo falou: você faz isso? Ele acertou o time do Flamengo no campo. 5 minutos, o treinador na beirada do campo falou: ele já percebeu o que eu fiz. Então, assim, eu tô esquecendo o nome do treinador que falou que o Felipe precisou mapear em 3 minutos, estava mapeado que tudo que ele fez durante a semana, tal, e acho que era do Figueirense. Barroca. Foi o Barroca. O que ia acontecer? Caras assim são raros. Felipe sempre foi um cara desse nível, assim, né? Pessoal, e os ingressos estão esgotados. A torcida do Flamengo vai lotar e os antes vai ficar mais, ó. Eita, Rizek. Ele tenta morder o cotovelo, rapaz. É incrível. O Arnaldo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Arnaldo. Uma vergonha na sua cara, rapaz. É doido. Falar que o Flamengo, ele tá preocupado com o Flamengo. E ele tinha que se preocupar com o time dele, né? Que é o São Paulo. Acho que ele é São Paulo, São Paulino. Cara bairrista danado, é horrível. Se o Flamengo fosse de São Paulo, o maior time do mundo, tal. Ontem eu vi até o nome daquele jornalista, foi na Revista Oeste, o canal trouxe aí, né? Que os caras falando que se o Flamengo tivesse em São Paulo, que era o maior time do mundo, né? E a torcida do Flamengo esgotou os ingressos para o duelo com Estudiantes, né? Da Argentina. Jogo válido pela ida da quarta de finais da Libertadores da América. O jogo será amanhã, né, pessoal? Às 9h30 da noite. Horário meio ruim, mas Aí você vê, pessoal. Ó que torcida apaixonada. Quinta-feira, 9h30 da noite, 69 mil rubro-negros, pessoal. É incrível essa torcida do Flamengo. Felipe Luiz deve contar com o retorno de Bruno Henrique, né, e Varela. Por outro lado, Alexandre, né, e Jorginho seguirão como desfalques. O Jorginho não conseguiu se recuperar ainda, né? Problema na coxa. O Flamengo e Estudiantes, né, pessoal? Vai vir momentos distintos, né? O rubro-negro esbanja aí 7 vitórias e 2 empates. 9 jogos, né? Sem perder. E o time argentino vive o contrário. Mas a gente sabe como é, né? Eles, nas últimas 5 partidas, eles perderam 3, empatou 1. Então tem alguma coisa, 3 derrotas e 1 empate. Tem alguma coisa meio louca aí depois, né? E você vê o Marcini falando do Felipe Luiz. Marcini abordou um tema muito importante. O Felipe Luiz, quem lembra dele, né? Acho que o primeiro time do Felipe Luiz, se eu não me engano, acho que ele primeiro foi o Figueirense antes dele ir pra Europa, se eu não me engano. Aí ele foi pra Europa, né? Foi lá, jogou pelo Chelsea, Atlético de Madrid. Cara muito inteligente, cara. Até pela seleção, postura. O cara posturado, né? Ele é muito inteligente, velho, Felipe Luiz. Isso que ele falou é verdade, eu lembro disso aí. E ele chegou pro treinador, ele tem uma visão de jogo. Tem jogador que mesmo dentro de campo consegue abordar, ver os posicionamento dos colegas, dizer, ajusta isso aqui, fica aqui, para aqui, senão o bicho vai pegar. Vamos parar aqui, senão, né? Isso já é discernimento, pessoas inteligentes, né? Consequentemente, hoje o que o Felipe Luiz é consequência do que ele já fez lá de trás, né? Inteligência, um cara... Eu acho o Felipe Luiz muito humilde, não vou mentir a vocês, eu acho ele muito humilde. Ele deixou de ganhar 10 vezes mais, né? Pra ficar no Flamengo. E não foi pra Turquia, Fenerbahçe. Ia ganhar 10 vezes mais. Eu não sei qual é o salário dele, mas ele ia ganhar 10 vezes mais. E aí você pega aí, ó. Quinta-feira amanhã, 70 mil ingressos lotados. O Flamengo, 9 jogos sem perder.
Cara, como é que a torcida não vai lotar o estádio? Não tem condições, tem que lotar mesmo. Beleza? Pessoal, por agora é só. Se tiver mais situações mais tarde, voltamos com mais vídeos. Se não tiver, a gente volta só. Mas geralmente a gente volta mais tarde aí, com mais um vídeo aí. Não só da mídia paulista falando do Flamengo, que não tem só sistema pra gente abordar. Tem vários temas, mas eu não vou chegar aqui e fazer um vídeo. Ah, o Flamengo vai jogar amanhã contra o River. Isso aí não agrega valor em nada, só pra mostrar pra vocês que o Flamengo vai jogar amanhã. Eu gosto de aprofundar no tema. Aí você vê, a gente tem 3 temas no vídeo. Tem o Rizek, tem o jogo do Flamengo e tem um elogio ao Felipe Luiz. Isso eu chamo de contexto, porque o vídeo fica dinâmico. Eu não chego ali e gravo até, fico botando pra você assistir um vídeo lá, sem falar nada, só, né? Sem contextualizar o vídeo, beleza? Espero que você tenha gostado. Tamo junto e até o próximo vídeo aí. Até daqui a pouco, até mais tarde. A gente volta com mais vídeo aí.